o megalodonte, o maior tubarão carnívoro que já existiu. E lá estava eu, tentando prender uma câmera em suas costas. Não era uma tarefa fácil. Vou tentar da plataforma. Este é Nigel Marvin. Ele é um zoólogo e especialista em lidar com animais perigosos. Mas esta última aventura está realmente testando sua coragem. Ele deixou a segurança do século XXI para trás e viajou de volta à pré-história. Sua missão? Visitar 7 dos mares mais mortais de todos os tempos e encarar as criaturas marinhas mais terríveis que já habitaram o planeta. Até agora, ele já conheceu 4 oceanos pré-históricos, mas ainda tem pela frente os 2 mais perigosos, habitados pela coleção de predadores mais temíveis que a natureza já reuniu. Mas antes disso, ele precisa passar por um tubarão de 17 metros chamado megalodonte. Caminhando com dinossauros. O monstro marinho. Ah, seu estúpido! Não mova a isca para trás! Isso não estava indo nada bem. Pra cima, rápido! Sucesso! Finalmente, eu fiquei com medo quando eu caí, mas muito obrigado, hein? Eu queria pegar algumas imagens dele. A câmera foi projetada para se separar do tubarão e subir à superfície. Após 2 dias, recebemos o sinal. Lá está ela, bem à nossa frente. Não apenas havíamos achado a câmera, como ela parecia estar em boas condições. Eu só esperava que tivesse ficado presa tempo suficiente para fazer boas imagens, especialmente porque ela havia se soltado antes da hora. Provavelmente foi arrancada por causa do pedaço da barbatana de tubarão ainda preso ao arame. Veja, pegamos alguma coisa. A câmera funcionou. Era muito emocionante. A câmera sobreviveu a tudo que foi submetida pelo tubarão. Nós estávamos no Plioceno observando um dia na vida do megalodonte. E como se isso já não fosse fantástico bastante, veja o que aconteceu. Há uma silhueta aqui, olha. A silhueta não era apenas mais uma criatura marinha. Era o alvo de um ataque devastador. Ele desceu. Ele vai atacar. Ele está atacando. Olha, olha, olha. Nossa! Poxa vida! Tenho que ver isso de novo. As imagens que obtivemos com a câmera foram melhores do que esperávamos. Assistindo novamente, vimos o tubarão se posicionando abaixo da presa. Ao se aproximar, ele desceu mais para conseguir um impulso maior. Então, começou a acelerar na direção da vítima. Uma baleia adulta. Foi extraordinário. Descobrimos em primeira mão qual era o alimento do megalodonte adulto. Baleias. E das grandes. Mas nem ele, o tubarão definitivo, será capaz de se defender da era glacial que se aproxima. Com o resfriamento dos oceanos, as baleias, por possuírem grandes quantidades de gordura, vão se adaptar e se deslocar para as regiões polares. Enquanto isso, o megalodonte será forçado a ficar em águas mais quentes, na altura do Equador. Mas sem sua presa, ele acabará se extinguindo. É hora de Nigel deixar este mar, o terceiro mais perigoso que já existiu. A próxima parada é o Jurássico. Para chegar lá, ele precisa viajar de 4 milhões para 155 milhões de anos atrás. O Jurássico fica bem no meio da era dos dinossauros e abriga alguns dos maiores animais que já viveram em terra, superados apenas pelos monstros que viveram na água.
Eu fui ao Jurássico porque é uma era de criaturas colossais. Em terra, há dinossauros gigantes. Enquanto na água, dê uma olhada neste grupo. Um cardume de Ledicites, o maior peixe que já existiu. Mas por maiores que eles sejam, são atacados por predadores quase do mesmo tamanho. E foi por isso que eu vim até aqui, para ver alguns dos maiores répteis marinhos de todos os tempos. Os cardumes desses gigantes de 22 a 25 metros são sustentados pelas menores criaturas que habitam os mares. Eles filtram animais minúsculos que flutuam no oceano, o plâncton. Mas nesta época do ano, eles estavam consumindo suas reservas de gordura, o que separava os peixes sadios dos doentes. Um Ledicites, em particular, parecia estar em péssimas condições. Ele não conseguia acompanhar os outros e já estava atraindo alguns dos menores predadores dos mares jurássicos. Um deles era o Metriorhynchus, um parente próximo dos crocodilos, mas totalmente adaptado à vida no mar. Ao contrário dos crocodilos modernos, eles possuem pés em forma de remo, cauda semelhante à dos peixes e pele lisa, ao invés de uma couraça. Essa criatura trocou a defesa pela velocidade. E de repente, embaixo de mim, estava um tubarão muito bizarro, chamado Ibodus. Ele possui chifres estranhos no topo da cabeça. Bem na minha frente, ele começou seu banquete, arrancando grandes pedaços de carne. Eu tive pena do Ledicites. Ele estava sendo comido vivo. No geral, era bastante incômodo ficar ali, ao lado do cardume. Eu tinha que me preocupar com tubarões, crocodilos marinhos e ainda nem tinha avistado o enorme réptil que estava procurando. Mas a espera não seria longa. Embora não tivéssemos encontrado grandes predadores no primeiro mergulho, achamos uma presa em potencial. Então passamos a seguir o Ledicites machucado usando um aparelho de rastreamento acústico que funcionava como um sonar, emitindo pulsos embaixo d'água. O som era rebatido pelo peixe, permitindo que o localizássemos. Em pouco tempo, devia surgir um grande predador. Então, no rastreador, vimos o formato que estávamos procurando. 4 nadadeiras, pescoço curto e corpo enorme. Só podia ser um Liopleurodonte, o maior réptil carnívoro de todos os tempos. E ele estava se aproximando do Ledicites. Peter, pode pegar a câmera do bastão? O mais rápido que puder. Temos que ver isso. Era um Liopleurodonte, como imaginávamos. E ele finalmente acabou com o sofrimento do Ledicites. Nós o assustamos, mas sem dúvida, ele voltaria. Mas quando o Liopleurodonte retornasse, eu mergulharia com ele. Seria perigoso, mas os técnicos e eu inventamos uma forma de proteção. O traje de odor. O Liopleurodonte possui um olfato incrivelmente apurado embaixo d'água, e decidimos usar esse detalhe para mantê-lo à distância. Preso à roupa de mergulho, eu teria um frasco com uma solução nociva que o Liopleurodonte detestaria. Se eu estivesse correndo algum risco, abriria a válvula para lançar uma nuvem da substância ao meu redor. Assim tá bom. Como suspeitávamos, o Liopleurodonte, talvez até uma dupla deles, voltou à carcaça. O sol já havia se posto, mas isso não incomodou os predadores que vivem em um mundo olfativo. O cinegrafista e eu estávamos equipados com nossos trajes de odor, e assim que baixássemos as luzes, estaríamos prontos para ir.
Vamos lá, boa sorte. Certo, vamos lá. Ah, meu Deus. Ainda bem que a câmera estava lá. Caso contrário, ninguém teria acreditado em mim. Eu estava perto o bastante para ver a terrível mandíbula do Liopleurodonte com um arranjo de dentes extremamente afiados na frente, projetados para rasgar carne. Seus pescoços curtos e fortes os ajudam a arrancar pedaços. Por sorte, eles estavam ocupados demais com o jantar para prestar atenção em mim. Então decidi correr um risco calculado e me aproximar um pouco. Se viessem atrás de mim, eu ainda tinha o traje de odor para me proteger. Eu estava a apenas 7 metros de um dos répteis marinhos mais ferozes na hora de seu banquete. Era assustador. Está chegando muito perto! Ainda bem que o traje de odor funcionou. Estava mesmo na hora de sair de lá. Calma, Nigel. Você ainda não terminou. Este foi o segundo mar mais perigoso, o que significa que está na hora de entrar no Aquário do Inferno, o mar mais perigoso de todos os tempos. É uma viagem curta do período Jurássico até 75 milhões de anos antes de Cristo. Em alguns anos, um enorme meteoro atingirá o planeta e marcará o fim dos dinossauros. O mesmo evento cataclísmico também será o fim da maioria dos monstros marinhos que estamos prestes a conhecer. Nas praias do Cretáceo, esta é uma visão familiar. Uma colônia de Hesperornis. Estes pássaros gigantes são incrivelmente barulhentos e, como os pinguins, não podem voar. Ao contrário de qualquer pássaro vivo no século XXI, o bico pontiagudo dos Hesperornis contém dentes. São criaturas imponentes e, nesse período, isso é fundamental. É uma era de predadores magníficos. Não apenas os tiranossauros vagam pela terra. Toda vez que iam pescar, os Hesperornis mergulhavam nas águas mais mortais de todos os tempos. E por que este monstro marinho seria mais perigoso do que os outros? Bem, não há apenas um predador aqui, mas toda uma coleção deles. Do nosso barco, vimos uma grande mancha de sangue na água. Tínhamos um periscópio à mão para ver o que estava acontecendo, mas a princípio era difícil entender. Com certeza existiam grandes tubarões no meio da confusão. Os tubarões são comuns no Cretáceo. Mas então eu vi isto. Mais parecido com um bulldog do que com um peixe. Se o diabo criasse peixes, este seria um deles. Os Chifactinus. Peixe predador com mais de 6 metros de comprimento. Mas tinha uma outra coisa